Josué capítulo 10. Nós temos aqui o relato de como Deus deu a vitória ao seu povo com relação ou sobre uma coligação de 5 reis dos amorreus que habitavam a região sul da Palestina, de Canaã, e como Deus de maneira poderosa atuou em favor do seu povo. O livro de Josué registra a conquista da terra prometida, e aqui nós encontramos um importante avanço na conquista. A parte centro-sul é tomada por Josué, e nós vamos ver de que maneira Deus deu a vitória, com o propósito de aprender lições preciosas para nós. Acompanhe a leitura. Do verso 1 até o verso 5, lemos aqui a coligação daqueles 5 reis contra o povo de Deus. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. A segunda parte do texto é do verso 6 até o verso 11, quando então Israel, sob o comando de Josué, vem socorrer os gibeonitas com quem eles haviam feito uma aliança, e Deus dá uma vitória extraordinária ao povo de Israel. Verso 6: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. E disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. E a última parte que nós queremos ler hoje é do verso 12 até 15, onde nós temos o registro desse grande milagre do Antigo Testamento, quando Deus faz com que o sol pare durante quase um dia inteiro para que o seu povo consolide a vitória. Verso 12: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, Tu és o Deus que escutaste Josué e atendeste o seu clamor. Tu és o mesmo Deus, nós também somos o Teu povo.
Pedimos que nos ouças nessa manhã, estejas conosco, que a instrução da Tua palavra traga luz ao nosso coração. Abençoa Teu povo aqui reunido, abençoa os irmãos, as famílias que estão no reencontro também. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o principal objetivo da Bíblia é mostrar, primeiro, que existe um Deus todo-poderoso, justo, santo, bom, Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, um Deus que age na história para realizar os planos que Ele concebeu antes da criação do mundo, e um Deus que é fiel à sua palavra e que no final vai dar um fim feliz à história como nós a conhecemos. A Bíblia é o registro dos atos interventores de Deus na história. Ela registra essas ações de Deus feitas no passado em prol do seu povo e para realizar os seus planos. É isso que a Bíblia é. Por isso que eu não gosto muito daquelas caixinhas de promessa. Sabe como é aquelas caixinhas de promessa? Caixinha de plástico que tem um versículo. Aí você acorda de manhã, abre, não é? Senhor, aí tira um versículo e é a palavra de Deus para você. Não estou dizendo que Deus não pode falar através da caixinha de promessa, mas o problema da caixinha de promessa, como também o problema de você abrir a Bíblia em qualquer lugar, botar o dedo e dizer, isso aqui é a palavra que Deus tem para mim, é que você não lê a Bíblia como narrativa. Ela tem uma sequência, ela é história, ela é revelação. Você não pode ler um texto fora do seu contexto, ele faz parte de uma história. O ideal é você ler a Bíblia em seguida, em sequência, porções inteiras, livros inteiros, porque há uma narrativa. Agora imagine você abrir um livro de matemática em qualquer lugar e tentar entender uma fórmula, né? Não funciona. Você tem que saber a razão daquela fórmula, o que é que representa cada um dos seus componentes. Da mesma forma qualquer literatura, da mesma forma a Bíblia também. Mas ela tem como objetivo nos revelar a ação de Deus no passado, o que Ele fez em prol do seu povo, e com isso nos dizer e nos assegurar que Ele é o mesmo Deus e que age em favor do seu povo também nos dias de hoje. O livro de Josué, como nós temos visto, faz parte dessa revelação de Deus, é o registro das intervenções que Deus fez na história em favor do seu povo, para cumprir a promessa que Ele havia feito, de que daria à nação de Israel um reino, uma terra e descanso. O capítulo que nós acabamos de ler registra um momento importante na conquista da terra prometida, pois aqui Josué, com o povo de Israel, se apodera das principais cidades de Canaã, que ficava no centro-sul da terra. Era uma região habitada pelos amorreus, que era um povo dos montes. Essa região é região escarpada, região montanhosa. Os amorreus já estavam ali há séculos. E aqui nós vemos como Deus conduz Israel, dando uma vitória extraordinária contra essa federação dos 5 principais reis dos amorreus. E hoje nós vamos nos concentrar nessa luta e vitória contra essa coligação. O restante do capítulo nós veremos no próximo domingo, onde Josué vence mais 7 reis dos amorreus. Mas hoje vamos ficar com a vitória inicial contra aquela coligação. Vocês se recordam que no capítulo anterior, Josué faz um acordo com os gibeonitas. Os gibeonitas foram espertos, fingiram que era um povo de longe, mas estava a 30 quilômetros de Israel. Eles faziam parte dos amorreus. Quando eles viram que Israel ia ganhar a guerra, então eles se fingiram embaixadores de uma terra distante e fizeram uma aliança com o povo, uma aliança de paz. E quando descobriram que os gibeonitas eram amorreus que estavam ali próximos, a aliança já tinha sido feita. E agora os gibeonitas se tornaram servos da nação de Israel, tiradores de água, rachadores de lenha. E o episódio tem a ver exatamente com eles. Do verso 1 até o verso 5, como nós lemos, esse rei Adonisedeque organiza um exército para atacar os gibeonitas. Ele ficou muito assustado quando teve notícias de que Jericó já tinha sido tomada por Josué,
Em seguida, Josué tomou a cidade de Ai, e que a cidade de Gibeão, que era uma grande cidade armada, cheia de homens valentes, amarelou, por assim dizer, e preferiu fazer paz com Josué do que enfrentá-lo em guerra. Quando Adoni-Zedeque teve essas notícias, o coração dele temeu muito. Diz aí o verso 2, que ele ficou com muito medo quando teve as notícias das conquistas de Josué. A terra, o meio daquela terra já tinha sido conquistado e agora o exército de Israel marchava para a frente. Provavelmente esse rei Adoni-Zedeque, o título dele significa meu senhor é justo, meu senhor é justo, e o senhor dele provavelmente era Moloque, Baal, algum daqueles deuses cananitas. Ele era rei de uma cidade que mais tarde se tornaria famosa, a cidade de Jerusalém. A essa altura, Jerusalém pertencia a Adoni-Zedeque, que era um amorreu. Era uma cidade importante, era o centro do reino dos amorreus. Mais adiante ela se tornaria a capital da terra prometida, mas por enquanto ela é uma cidade que pertence a esse rei. Ele considerou aquela aliança dos gibeonitas com Israel como sendo uma traição dos gibeonitas que pertenciam ao seu reino, e agora ele queria punir os gibeonitas e retomar Gibeão para debaixo do seu controle. E aí ele convida os cananeus, os reis amorreus de Jarmute, Laquis, Eglon e Hebron. Se você está procurando nome para sua fazenda, sugira aí qualquer um desses, e ele faz uma coligação, e o propósito é tomar Gibeão de volta, tomar a cidade de volta. E aí eles se organizam e cercam Gibeão, como diz aí o verso 5, final do verso 5, eles se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. A essa altura, Josué estava com o seu exército a 32 quilômetros para baixo, em Gilgal, que era o acampamento deles. Os gibeonitas então, e aí temos o verso 6 até o verso 11, eles pedem socorro a Josué. Verso 6, os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué: não retires as tuas mãos, sobe a nós, livra-nos, ajuda-nos, porque os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Eles pediram ajuda a Josué. Eles estavam a 32 quilômetros montanha acima, no centro da terra. Deus então aparece a Josué. Josué se organiza, verso 7, porque tinha feito um pacto, com Gibeão. Ele foi como que enganado nessa aliança, mas a aliança estava valendo. Então ele reúne os homens valentes, gente de guerra, e ele parte e começa a marcha para socorrer a cidade de Gibeão. E no verso 8, Deus aparece a Josué e diz: não os temas. E tinha razão para temer. Eram 5 reis, eram 5 exércitos. Essa foi a principal campanha que tomou o centro da terra prometida mais para o sul. Então era uma guerra feia, por assim dizer. Deus então aparece a Josué e diz: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. E Deus então comanda diretamente o assalto contra os amorreus. Deus determina a vitória, encoraja Josué, e diz aí o verso 9, que Josué lhes veio de repente, porque toda noite ele veio subindo de Gilgal, 32 quilômetros, noite afora, Eles vararam a noite marchando, subindo as montanhas para socorrer Gibeão. Os amorreus não estavam esperando isso, não esperava que viesse esse socorro tão rápido, mas assim aconteceu. Agora eu queria que você notasse o verso 10. O verso 10 diz que o Senhor os conturbou diante de Israel. Ou seja, Deus de alguma forma perturbou o espírito daqueles soldados amorreus, os confundiu talvez com o elemento da surpresa. Quando o dia estava raiando, de repente eles estão cercados pelos exércitos israelitas, e aí a confusão fica no meio do arraial amorreu. Eles ficam sem saber o que fazer, não estavam contando com isso.
E diz aí o verso 10 que Deus os feriu com grande matança. O que é interessante é que quem feriu os amorreus naturalmente foram os judeus, foram os israelitas, mas o texto diz que foi Deus. O texto continua no singular, ó. Deus os feriu, Deus os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e Deus os derrotou. Não é que Deus desceu do céu com a espada e fez isso. Quem fez isso foi Josué e os israelitas, mas era Deus que estava com eles, de tal forma que o escritor bíblico atribui diretamente a Deus aquela vitória do exército israelita. Foi Deus quem os feriu, Deus que os perseguiu e Deus que os derrotou. E no verso 11, nós lemos uma intervenção extraordinária de Deus, que ao fugir os exércitos dos amorreus, diante de Israel, eles desceram de Bet-Horon. Fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, uma chuva de granizo, pedras. Eu estava lendo os livros de arqueologia e de história e geografia daquela região, e há registros de queda de pedra do tamanho de 2 punhos de homens, assim, ó, um ovo de avestruz mais ou menos. Então você imagina pedras dessas caindo do céu, o estrago, não é? O desastre que essas pedras podem produzir. Deus fez então que uma grande chuva de pedra viesse contra os exércitos dos amorreus, e eles, o nome já está dizendo, né? Os amorreus morreram. E foram mais os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Era evidente que Deus queria deixar claro que a vitória era dele, era ele que estava lutando contra os amorreus e dando a vitória a Israel. Do verso 12 a 15, nós temos o terceiro grande milagre do livro de Josué. O primeiro, vocês se recordam, a abertura do rio Jordão. O segundo, a queda das muralhas de Jericó. Terceiro milagre do livro de Josué, grande milagre, o sol para no meio do céu durante quase um dia inteiro. Deus atendeu a oração de Josué, que foi feita no verso 12. Josué falou ao Senhor. O que Josué percebeu é que precisaria de mais tempo para destruir definitivamente aqueles exércitos. Era muita gente, e o sol estava se pondo, talvez já começava a entardecer, ou então era ali início da tarde, um pouco depois de meio-dia. Josué fez o cálculo e a noite ia chegar e ele não ia terminar, consolidar a vitória. Então ele ora a Deus e pede uma coisa inusitada, que eu acho que nenhum de nós teria fé ou coragem para pedir. Era mais ou menos assim: Deus, eu preciso de mais umas 12 horas de luz aqui para terminar o trabalho. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor é Deus. Eu preciso que o dia estique, porque eu tenho que acabar com esses exércitos. Ainda tem muita gente. Se esse pessoal escapar, eles vão se reorganizar e vai ser difícil. Então eu tenho que consolidar a vitória de vez. E Josué falou a Deus. E então o texto parece dizer que Josué, na presença dos israelitas, se dirige ao sol e diz: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon, que é o nome do vale onde aquela batalha, era o vale no meio das montanhas onde a batalha estava sendo travada. Sol e lua, parem em nome do Senhor dos Exércitos. Depois que Josué ora a Deus, ele adquire essa confiança e ele fala ao sol e à lua. E diz o verso 13 que o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos, que é uma expressão bíblica para dizer até que o povo conquistou aqueles exércitos e os matou completamente. Está dito aí no verso, ainda no final do verso 13, que isso está escrito num outro livro. Esse milagre está escrito no livro dos justos. Nós não temos esse livro, nós não sabemos que livro é esse, mas ele é mencionado outra vez no segundo livro de Samuel, capítulo 1, verso 18. Talvez fosse uma crônica das guerras de Israel, a biografia dos valentes do povo de Deus. Mas ele tinha registro, é como se o autor
sabendo que poderia parecer incrível isso, ele dissesse: olha, não sou eu só que estou registrando não, já tem registro em outros livros também desse milagre extraordinário que aconteceu naquele dia. Diz o final do verso 13: o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E no verso 14: não houve um dia semelhante a esse, nem antes nem depois, em que Deus ouviu a voz de um homem. E ele dá razão, porque o Senhor pelejava por Israel. Queridos, esse texto, ele tem sido motivo de grande polêmica no meio do povo de Deus, quanto à sua interpretação, e também usado pelos inimigos de Deus, da igreja, como uma daquelas ocasiões em que a Bíblia registra um erro. Eles dizem: é claro que isso aqui é um erro, nunca aconteceu, né? Eles vão dizer: claro, isso aqui é invenção. E além do mais, que absurdo, né? Dizer que o sol parou. Todo mundo sabe que não é o sol que se mexe, é a terra, né? É a terra que gira e não o sol. Então a visão que você tem aqui é uma visão não científica. Então você não pode acreditar num livro com essa visão tão antiga de que a terra estava parada e que o sol girava em torno dela e a lua girava em torno dela. A lua até que vai, né? Mas o sol, então as pessoas costumam usar isso. O seu professor na universidade, se ele conhece um pouquinho de Bíblia, com certeza ele vai dizer: a linguagem da Bíblia reflete a sua imprecisão científica. Mas a resposta que a gente dá para isso é que até o dia de hoje, esses cientistas, eles dizem: olha, o sol nasceu. Não é a linguagem coloquial que nós dizemos: o sol nasceu, o sol se pôs. Ninguém usa a linguagem científica no dia a dia. O que a gente usa é a linguagem da observação. Para quem está na terra, o sol se move sim. Então a Bíblia não é um livro científico, ela não se propõe a dar detalhes de como funcionam os fenômenos físicos e naturais. Ela se refere a esses fenômenos do ponto de vista do observador. Para quem está na terra, o sol se move e a lua também, evidentemente. Então ela não se preocupa em dar detalhes científicos, né? Eu estava vendo apareceu um desses memes na internet recentemente, alguém dizendo assim: então você não acredita na Bíblia porque ela foi escrita por homens, mas os seus livros de ciência foram escritos por quem? Macacos? Interessante isso aí, porque são dois critérios, né? Eu não posso acreditar na Bíblia porque foi escrita por homens, mas quem escreveu o seu livro de biologia? Ou seu livro de ciência? Então, com esse tipo de argumentação as pessoas levantam contra os registros bíblicos, não é? Mas o pressuposto é outros cristãos, e tem gente que crê na Bíblia como palavra de Deus, mas diz aqui: isso aqui é a linguagem figurada, isso aqui é a linguagem poética, a linguagem apocalíptica, não é? Porque como é que Deus teria que segurar o universo inteiro, né? Todo o sistema, porque o universo funciona com base nessas leis naturais, é uma harmonia. Então, para o sol, né, para a terra parar de girar no seu eixo em relação ao sol, isso Deus teria que mover o universo inteiro. E qual é o problema? Ele do nada fez tudo o que existe. Qual é o problema para Deus segurar a máquina que Ele criou? Um dia não, um mês se Ele quisesse. Então você vê que o problema é, na verdade, a questão última e final: existe um Deus? Porque se Ele existe e Ele é o que a Bíblia diz, nós aceitamos isso aqui com toda tranquilidade, não tem a menor dificuldade. Todo mundo lembra daquela história, né, bem conhecida, do menininho na aula de ciência, né, na escola, e que a professora estava fazendo zombaria com a Bíblia, né, e dizendo assim: mas Pedrinho, você acredita realmente no que a Bíblia diz, que a baleia engoliu um homem? Não é? A gente sabe que uma baleia, a garganta dela é muito pequena, não dá para passar um homem. Pedrinho disse: e se a Bíblia dissesse, professora, que foi o homem que engoliu a baleia, eu acreditava. Porque a pergunta final sempre é essa: existe um Deus, Criador dos céus e da terra? Esse Deus que a Bíblia diz que no princípio, do nada, pela sua palavra, criou todas as coisas. Se existe Deus,
Então todos os milagres da Bíblia são possíveis: transformar água em vinho, andar sobre as águas, parar o sol, derrubar muralhas, abrir o mar. Nada é impossível. O ponto final sempre é esse: você crê de fato que existe um Deus, que é autor, consumador da vida, que é o Criador de todas as coisas? Porque uma vez que você diz sim, então segue-se que você não pode ter nenhum problema com os relatos miraculosos da Bíblia, porque se Ele é o que Ele é e fez o que fez na criação do mundo, nada lhe é impossível. Então nós não temos dificuldade nenhuma em aceitar esse registro como sendo um registro histórico. De fato aconteceu, não teve um dia semelhante a esse em que Deus atendeu ao desejo, ao pedido de um homem. Por quê? Porque Ele lutava pelo seu povo, é o que o texto nos diz. No final do texto, no verso 15, está dizendo então: consolidada a vitória, Josué volta para Gilgal com o povo. Gente, qual a finalidade desse registro? Por que essa parte está na Bíblia? A gente olha para isso e a gente pode parecer para nós que é gostoso ler, é história, né? Nós gostamos de aventura, gostamos de filmes épicos como O Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Star Wars. Então essas histórias de guerra, de conquista, de nobreza, de heroísmo. E às vezes a gente corre o risco de ler a Bíblia como se fosse isso, mas ela é muito mais do que isso. O alvo da Bíblia, quando registra essas batalhas, esses atos sobrenaturais, essas conquistas, é mostrar, em primeiro lugar, que é de Deus que vem a vitória aqui nesse mundo. É Deus quem deu vitória à nação de Israel. Isso fica muito claro. Verso 8: nas tuas mãos o entregarei. Verso 10: o Senhor os conturbou. Verso 11: o Senhor fez cair dos céus grandes pedras. Verso 14: o Senhor pelejava por Israel. O alvo da Bíblia é mostrar que todas as conquistas, todas as vitórias do povo de Deus vêm dele. A vitória da batalha, na verdade, é do Senhor. Segunda coisa, textos como esse no livro de Josué tem como objetivo dizer que a terra foi uma dádiva de Deus para o povo. Não foi o povo que conquistou pela sua própria força, mas Deus estava dando a terra prometida como presente, como dádiva à nação de Israel, para que eles pudessem louvar a Deus, agradecer a Deus e lembrar da fidelidade de Deus em cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Terceiro, o objetivo de textos como esse e outros na Bíblia é mostrar a superioridade de Deus aos deuses pagãos, porque esses povos tinham deuses. Eles adoravam a Moloque, adoravam a Baal, adoravam a Astarote, Milcom, Renfã. Tem uma lista enorme de deuses. E eles clamavam a estes deuses, eles sacrificavam estes deuses. O Adonisedeque não foi para a batalha sem antes invocar o Deus dele e dizer: livra-me dos israelitas, dá-me vitória sobre Josué. Então no fim era uma guerra de deuses. Quem é o Deus mais poderoso? E o Deus mais poderoso é o único Deus que existe, porque os outros são invenções humanas. Ele, como que dizer assim, esmagou todos os outros deuses, porque ele fez coisas que os outros deuses não faziam: parar o sol, fazer pedra cair do céu no meio da batalha contra os inimigos. Quem é como esse Deus? Então o texto visa mostrar que só há um Deus, o Deus verdadeiro, que se revela na Escritura e que tem uma aliança com o seu povo. Também o texto quer mostrar a fidelidade de Deus para com as alianças que são feitas. Primeiro, porque ele socorreu o seu povo, e segundo, porque essa guerra aqui foi por conta da aliança que tinha sido feita entre Israel e Gibeão, que nós lemos no capítulo 9. Foi uma aliança que foi feita de forma enganosa, mas ela valeu porque feita em nome de Deus. E agora Israel cumpre os termos da aliança e, como parte mais forte, sai em socorro da parte mais fraca, mostrando que Deus ama a fidelidade e Deus leva a sério os acordos e as alianças feitas no seu nome. O último ponto que eu queria destacar aqui é que textos como esse têm como objetivo mostrar que Deus está no controle da história e que faz todas as coisas cooperarem para o bem do seu povo. Pense comigo, no capítulo anterior,
chega esse povo Gibeão, engana Israel, faz uma aliança com Israel que não era para fazer. Então foi um erro de Josué, foi um erro dos príncipes de Israel. Eles deviam ter verificado. Diz o texto que eles nem oraram a Deus, fizeram uma aliança. Só que essa aliança valeu, feita de forma errada, mas valeu. Foi um erro de Israel? Foi, mas foi graças a esse erro, em outras palavras, que os reis cananeus ficaram revoltados e provocaram a guerra no centro da terra. E Deus acabou transformando aquele erro de Josué, fazer aliança com aquele povo, no motivo para que ele ganhasse a guerra contra os reis dos amorreus, e tomou toda aquela região do centro. Deus transformando em bênção o nosso erro. Quando nós reconhecemos, como Israel tinha feito, não, nós erramos, mas nós vamos manter a nossa palavra. Deus que transforma nossos erros e nossas falhas em bênção e misericórdia. O estratagema dos gibeonitas provocou o ataque da confederação dos amorreus, que em resultado deu vitória. Eu termino com algumas aplicações para nós hoje, queridos. Primeiro, com relação à gratidão. Nós às vezes nós costumamos viver como se o nosso poder, a nossa força, a nossa inteligência, a nossa capacidade são a causa de nós termos chegado até onde nós chegamos, de termos o que temos, de sermos o que somos. Nós com frequência superestimamos o nosso poder e a nossa capacidade, e nós esquecemos de ver que tudo que nós temos vem de Deus. A saúde vem de Deus, o privilégio de ter nascido numa família que lhe educou, lhe colocou numa boa escola, vem de Deus. O privilégio de ter pais que guiaram você e ajudaram você, veio de Deus. Apesar de você ter nascido num lar complicado, ter tido uma vida humilde, um começo humilde, mas Deus levantou pessoas que guiaram você, abençoaram você, tudo isso veio de Deus. Todos nós deveríamos, diante de textos como esse, dizer a Deus: Senhor, a semelhança do que acontece aqui, toda vitória, toda coisa boa vem do Senhor, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Eu quero viver uma vida de gratidão e reconhecimento diante de Ti. Por que eu estou enfatizando isso? Alguns anos mais tarde, o povo de Israel vai esquecer que foi Deus quem lhe deu a terra, e o povo vai se virar para outros deuses, e eles vão começar a adorar outros deuses que não um Deus verdadeiro. A raiz disso foi a ingratidão. Esqueceu de Deus o povo de Israel. E com frequência isso acontece também conosco. Quando nós esquecemos a misericórdia de Deus e as bênçãos de Deus sobre nós, nós adoramos outros deuses. Nós nos esquecemos do Senhor e nós vamos fazer o que é errado. Uma outra palavra de aplicação aqui. Talvez você diga assim: tudo bem, mas cadê o Deus da Bíblia? Onde estão suas maravilhas hoje? Ele fez chover pedra, parou o sol, parou a lua, a rotação da terra, mas cadê esse Deus hoje? Onde estão as suas maravilhas e os seus prodígios? Eu sei que tem evangélicos que dizem que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e com isso eles querem dizer que Deus faz hoje tudo o que Ele fez no passado. Eu acho que aqui é um equívoco. Você não pode confundir a imutabilidade de Deus com a mesmice de Deus, como se Deus fosse obrigado a ser o mesmo em todas as gerações, porque é evidente que Deus age de maneira diferente em época diferente. Ninguém espera, nem mesmo o mais radical dos irmãos pentecostais espera que orando ele vai fazer com que o sol pare e que o dia estique. Mas Deus não é o mesmo? Deus não pode fazer? E por que Ele não faz? A resposta é que Ele não age da mesma forma em todas as épocas. Nós acabamos de ler um milagre extraordinário que estava relacionado com a conquista da terra e o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Então querer que Deus sempre haja da mesma maneira, faça os mesmos milagres, que haja com a mesma revelação de poder sobrenatural como Ele fez nos tempos bíblicos, é não entender o que é esse livro. Esse livro é o registro desses atos poderosos de Deus, feitos de uma vez por todas, para que lendo esse livro, nós vejamos que há um Deus
que criou todas as coisas, a quem nós pertencemos e a quem prestaremos contas e para quem nós temos que viver. Senão Deus teria que estar fazendo esses milagres todo dia de novo. Ele fez uma vez e mandou escrever, para que lendo você soubesse, e você cresce, e você confiasse. Termino então com essa palavra de ânimo, queridos, para nós que estamos enfrentando uma confederação de problemas amorreus, desafios, inimigos, doenças, especialmente nessa época de incerteza econômica e política do nosso país. Nós pedimos, nós oramos, que Deus nos mostre e que nos convença e nos persuada de que Ele está no controle. Deus está no controle. Pode parecer às vezes que não há governo, que não há controle na situação do Brasil, mas nós sabemos diferente, nós sabemos melhor do que isso, que há um Deus que está no controle, não somente dessa nação, mas do mundo inteiro, e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem do seu povo. Você tem que confiar nisso, porque é para isso que a Bíblia foi escrita, para mostrar que há um Deus que age em favor do seu povo, um Deus que está no controle, que já nos deu o seu Filho Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, perdão e finalmente herdar a vida eterna. O mesmo Deus que deu essa terra para os israelitas é o mesmo Deus que nos dará a vida eterna, o mundo vindouro que se aproxima e se aproxima rapidamente. Que hoje de manhã você confie nele e descanse nesse Deus, colocando diante dele em oração, como Josué fez, as angústias, os desafios, confiando de que Ele é o mesmo. Ele ouve a oração do seu povo na mediação de Jesus Cristo. Amém.